Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 150 da nossa leitura do Novo Testamento, nós vamos dar início à leitura de 1 Timóteo. 1 Timóteo é uma carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, onde são abordadas questões de liderança, doutrina, eclesiasticidade e conduta cristã. A carta enfatiza a importância da fé, amor e perseverança, bem como a necessidade de evitar falsos ensinamentos e viver de acordo com a vontade de Deus. Nesta carta, Paulo instrui Timóteo sobre os requisitos para líderes, como bispos e diáconos, e como a igreja deve ser governada. A carta alerta sobre o perigo das falsas doutrinas e a importância de manter a fé e a doutrina sã. Paulo oferece orientações sobre como os cristãos devem se comportar em suas vidas, incluindo instruções sobre oração, adoração, uso de recursos e cuidado pastoral. A carta destaca a importância da fé em Jesus Cristo e do amor ao próximo como pilares da vida cristã. Paulo incentiva Timóteo a perseverar na fé e a viver de forma a testemunhar a Jesus Cristo. Esta carta foi escrita por Paulo em Éfeso, provavelmente entre 62 e 67 d.C. É dirigida a Timóteo, que liderava a igreja naquela cidade. Timóteo era um jovem discípulo de Paulo que o acompanhou em muitas viagens e ministérios. 1 Timóteo continua a ser um manual importante para líderes e membros da igreja, fornecendo diretrizes valiosas para a construção de uma igreja saudável e fiel a Jesus Cristo. Ela nos lembra da importância de uma liderança piedosa, de uma doutrina fiel e de uma conduta cristã que honre a Deus em todos os aspectos da vida. Bem, hoje nós leremos os capítulos 1 e 2. Vamos à leitura? 1 Timóteo 1. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. As falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate. Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificações de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para mentirosos, para perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, miliste por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 2 Timóteo 2. Devemos fazer orações por todos os homens.
Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Os deveres das mulheres cristãs. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.